Eita, fiquei isso aqui. Também foi muito bom, né? Muito bom. Eu falei, como é que vocês vão comer? Aí eles falaram, a gente vai comer no delivery. Cristiano aí. Olá. Estão me ouvindo? Oi, Cristiano. Tá escutando a gente falar de vocês, né? Eu pensei assim, encontro dos homens, né? Aí eu pensei, eu duvido que não vai ter alguma mulher ajudando em alguma... Porque sozinho não vai sair nada. Só vai sair só encontro lá mesmo. Só encontro no máximo. E tava bonita a coisa lá, hein? Tava. Tava muito show! Tava muito bom, hein? Quem fez está de parabéns. Não foi o homem que fez, né? Com certeza. Mas... Aí a gente vê enquanto as mulheres, a gente vê pelo grupo, né? Não tinha um homem assim, a não ser carregar alguma coisa pesada, mas não teve nada disso. Com os homens sempre tem que ter uma mulher ajudando, algum grupo de mulher ajudando, porque senão Pois é, né? não dá, né? Homem não é para essas coisas, né? Não, se fosse só a palestra, nada, mas tem homem lá que cozinha bem. O marido da Val é cozinheiro. Pois e também tem um... Eu esqueço o nome, que tem duas menininhas, o casal que tem duas menininhas. O Emerson. O Emerson faz bolo excelente. Bolo é uma delícia. Boa noite, Cristiano. Tudo bom, Aline? Boa noite. Caído na hora que você entrou. Eu já estava na sala, mas na hora que você entrou, apareceu um negócio aqui falando comigo que eu não entendo muito bem, porque é as crianças que mexem aqui para mim. Aí eu voltei. Inclusive tá aí, ó, tá aqui embaixo, Pedro Lima. É porque ele usa para o inglês, então já fica aqui direto para ele. Entendi. Você sabe que eu não estou conseguindo usar o meu também. No outro dia eu tentei, queria entrar por ele, mas aí acabou que não deu certo pelo computador. Eu digo, vou ficar no iPhone mesmo, que é muito mais rápido, tranquilo. Né? Clica ali, vai... Pois muito mais fácil. Muito mais fácil, pelo não, computador. Pelo iPhone mas o computador é mais complicado, mas o computador é melhor, né? Porque é maior. Não, né? Pois eu gostaria, mas no outro dia eu tentei, que a Cíntia me explicou, mãe, é só... Aí eu digo, tá, tudo bem. Aí tentei, mas não deu certo. Aham. Mas para eles, Valéria, olha, e nós não somos tão, nós somos assim, mais adolescentes vintage, né, que eu costumo dizer. Mas para eles é tudo prático, né? Eu ainda sou mais que você, Aline. Um pouquinho mais, né? Vintage, assim, vintage plus, vamos dizer assim, um vintage plus. Para eles é tudo mais fácil, né? Para eles é tudo mais tranquilo. Poxa, é tudo com o pé nas costas, né? Geração tecnologia. Já nasceu com isso, né? Super engraçado. Minha mãe, quando ela precisa de alguma coisa, ela manda mensagem para mim ou liga, né, pedindo. Aí eu digo, tá, mãe. Aí quando é coisa que eu digo, eu sei que eu não vou conseguir, eu digo, tá, pode deixar que eu vou pedir a Cíntia. Aí já passo para a Cíntia poder... Quer dizer, os homens todos estão na igreja ainda, né? Salvo engano, alguém ter saído de lá, mas tem comida ainda, então provavelmente não vão sair de lá agora. Então, quando eu estava conversando com o Fabiano, com o Miguel, aí com o Thiago ali, foi só quando eu fui ver, faltava 3 minutos. Eu falei, meu Deus, 19 horas que está conectado lá. Passa rápido porque é muito legal, né? Foi muito bom. Uma tarde, a nossa tarde também, né, irmã Wanda, né, Valéria? A nossa tarde é maravilhosa, né? Com certeza. E eles ganharam mimo? Ganharam mimos, vocês? Ganhamos o lacinho, né? Aí, ó. É o nosso mimo, ó. É tudo melhor, né? Porque as mulheres é tudo melhor. Pra gente ajoelhar aqui, ó. Mas, gente, olha só. Esse foi o de ontem, né? Mas, Lúcia, ontem eu não fui. Foi muito bom. Mas, Lúcia, a gente está esperando quase 2 anos por esse mimo, né? Por causa da pandemia, não teve, Pois é. Ia ser em 2019, né? O pastor ficou bem animado com o número. Foram 30 homens que compareceram. Poxa, foi. Eu vi as fotos aqui. A igreja estava bem... Estava bacana, estava bem cheia. Mais ou menos 25, mas
aquelas flores estão cobrindo. É né? verdade. E não deu para o restante. Teve uma foto panorâmica que a Giane deve colocar. A gente chegou lá em cima mesmo, nos degraus ali, vai ficar bem panorâmico, dá para ver. Mas foi bem legal, o pastor está animado com os novos encontros, ficou animado com esse e com os novos encontros com homens, né? Então, eu acho muito importante. Olha, foi bem legal. Lá na PIB de Guapimirim, o pastor William Corel fez uma coisa muito interessante uma vez. Ele trouxe um casal para conversar com a gente, né? Sendo que foi o pastor Walter Júnior, vocês devem conhecer. Né? Que fala na melodia, né? Fala, assim, ele aí a esposa dele é psicóloga, né? A esposa dele falou para os homens e ele falou para as mulheres. Visões, né? Visões diferentes. Foi bem interessante, porque aí, né, foram universos distintos. Porque geralmente a gente faz assim, mulheres falam para as mulheres, também é importante, mas isso que ele fez foi bem interessante, porque é claro, as pessoas ficam um pouco milindradas de não compartilha tudo, mas só o que vai compartilhar, possível compartilhar, já agrega bastante. Foi muito interessante. Então, vamos começar? Vamos. Terminar evidências da ressurreição hoje, terminar a parte dos slides dessa aula. E semana que vem a aula vai ser presencial, né? Lá no Salão Térreo, 9 horas, 9 às 10. 9 às 10. E já tem, assim, já estou conversando com o pastor sobre a literatura, tem coisa boa vindo aí, né? Sobre a literatura, várias opções. Estamos aí agora para decidir entre 2 opções, várias analisadas. Tem 2, não vou falar nada porque deixar o pastor comunicar depois que a gente definir qual vai ser a obra, qual vai ser o livro, ou provavelmente ou revista. Aí a gente vai divulgar como é que vai ser a aquisição, como é que vai ser transformação, como é que vai ser isso, custos, né? Mas deixa durante a semana, eu vou definir com ele e a gente comunica para vocês aí. Mas vai ter aula normal, independente da literatura, não. Semana que vem vai ter aula normal, que é nosso reencontro. Já tem muita coisa para discutir, para pontuar esse novo movimento, né, presencial. Já vai render bastante aula. Hoje já teve dos jovens, né? Já teve dos jovens hoje, né? Não começa semana passada. Eles já começaram semana passada, os encontros, então. Então, assim... Cristiano, por que não vai ser na nave? Aqui na remota... por que não vai ser lá no tempo? Porque o Tom utiliza para fazer os ensaios. Pois é. Aí, se tiver muita gente ali embaixo... Aí, ou seja, se tiver muita gente ali embaixo, eu vou submeter a apreciação do pastor para ver qual vai ser a solução, né, para isso. A questão ali não é ser nem muita gente, é o calor que faz. Calor, né? Também. Tem isso também. 9 horas agora, disse que dezembro vai vir arrasando no tempo, né? Todo mundo de máscara ali. Entendeu? Mas assim, como ele falou hoje no culto, a gente tem que ter paciência, né? Porque é uma retomada. Vamos sentir esse momento primeiro. Mesmo que seja esse momento quente, né? Vamos sentir primeira aula, segunda... Opa, não vai dar aqui. Muita gente, está muito calor. Pastor, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação aí? Não tem jeito, é o templo mesmo, não tem outro espaço. Com ar-condicionado. Porque o espaço maior era a Márcia está usando com as crianças, né? Que está lotada, graças a Deus. Isso. As crianças estão numa felicidade só, então aquilo lá não tem nem também não tem ar-condicionado, né? Não, e também não tem nem como mudar, né? Tirar eles de lá, não tem como. Era a sala que eu estava usando, né? Para o curso de Cristo. É verdade, a gente fazia lá, né? Mas, assim, as crianças têm prioridade. Não, sempre, a gente se adapta. As crianças... gente se vira, a gente se vira. É isso aí, as crianças têm prioridade. Não tem mais terraço, né? O terraço acabou, né? Foi interditado, né? Eu cheguei na igreja e já estava interditado o terraço. Tá assim, não pode ser usado. Não pode... Seria um espaço legal também, mas não tem como usar. Cristiano, queremos agradecer, parabenizar você aí pelo seu carinho. Você é uma pessoa muito recíproca, né? Essa hora aí que nós todos ganhamos, né, no Senhor. Essa Amém. Sua grandeza aí de crescimento, de disposição, disponibilidade, né? Porque nem todo mundo, né, Cristiano, quer, né, fazer. E você esse carinho todo de entrega, né? E tá sempre aí, né? Legal. Graças a Deus. Né? Quando Deus chama, é assim mesmo, não tem jeito. Né? A gente arruma tempo.
Eu vou falar, é fruto de oração, né? A Wandinha sabe também, a Val, de oração, que a gente não para de orar, né? A gente está sempre, né? Com certeza, isso é fruto de oração. A gente não tem tempo, a gente vai criando. Para Deus, a gente tem que criar, né? O que não pode acontecer é nossos afazeres tomarem o tempo que é dele, inegociável de Deus. Isso que não pode acontecer. Foi o nosso tema de ontem, né? Nós não podemos ser Martas, temos que ser Marias. Isso aí. Sempre. Foi o nosso tema de ontem do encontro. É isso aí. Não viver o tempo de Marta, sim o de Maria. É no tempo de Maria, no tempo de Marta, né? Porque nós estamos vivendo o tempo de Marta, né? Mas viver Maria. Isso aí, com certeza. E é ela que ficou com a boa parte, né? Com a boa parte. Deixa eu projetar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, se você estiver visualizando, já sinaliza para mim, por favor. Ainda não chegou. Ainda não chegou, não. Agora sim. Não, pera. Ai, meu Deus, cadê eu? Chegou? É que eu projetei, aí você não vai se ver, né? Porque fica uma janelinha, aí você pode organizar aí essa janelinha, tem uma estrutura aqui em cima, você pode botar... tem vários modelos aqui, né, do mosaico. Enquanto eu projeto, né? Você pode ser que você não se veja aí. Por exemplo, agora eu estou vendo a Lúcia. Né? Mas se eu esticar aqui, aí eu consigo ver mais pessoas, né? Então, todos vocês aqui. Então, eu vejo só você nesse momento. Porque eu estou falando, aí fica a minha imagem aí. Né? Mas você pode... quem está no celular fica um pouco mais difícil controlar isso. Mas aí tudo bem. O importante é ver os slides, né? Com certeza. Engraçado que eu estou vendo todo mundo. Está vendo todo mundo ali? É porque você está no computador. Você está vendo o slide? Estou vendo o slide, mas vocês estão em cima de mim. Tirei vocês. Isso, tá Agora bom. Eu já vi. Agora sim, legal. Então, assim, esse... Deixa eu clicar aqui. Esse curso, né? Vamos colocar assim, curso, palestra, aula. Bom, esse conteúdo foi a primeira vez que eu preguei na nossa igreja. Foi em 2018, parece. Primeira vez que o pastor me convidou foi num culto de quarta-feira. Eu trouxe 14 evidências da ressurreição. E depois eu deixei esse material, fui aos poucos alimentando, trazendo novas informações, aperfeiçoando o material, até na estética dos slides, até chegar a esse conteúdo aqui de 41 slides. Então, ele foi aperfeiçoado, né? E aí eu fiz a proposta com o pastor de trabalharmos esse material enquanto não definiríamos o conteúdo para retomar o encontro presencial. E ele apreciou, avaliou e autorizou. Estamos aqui, né? Então, é um assunto, a evidência da ressurreição, as evidências da ressurreição, a ressurreição em si. Eu falei na nossa primeira aula, que infelizmente não ficou gravada, aconteceu alguma coisa aqui no Zoom que eu não consegui gravar, não consegui salvar a gravação. É um assunto muito debatido na epistemologia como um todo. Muitas áreas do conhecimento, quem dirá todas as áreas do conhecimento, né, elas trazem explicações para o maior evento do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Só estamos aqui, só somos congregados, só evangelizamos, só temos um conteúdo para essa missão evangelística, porque Jesus veio, nos apresentou o reino e morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus, como está previsto nas profecias, materializa o plano salvífico, né? Ele ascende aos céus e deixa esse conteúdo para nós. E esse conteúdo, eu falei que esse conteúdo traz uma esperança, tem que nos mover. Esse conteúdo é dinâmico. Nós não acreditamos em um Deus de pedra, um Deus que foi. Não, nós acreditamos em um Deus que morreu, ressuscitou e deixou o Espírito. Ele é ativo, ele é presente, ele é vivo, ele é uma pessoa com todos os sentidos. Ele interage conosco, a gente interage com ele. Então, a nossa missão evangelística, ela não é no vazio. Por exemplo, imagine um cético, um ateu, olhando para esse tema da ressurreição.
ele vai com certeza considerar que acreditamos num vazio. A nossa crença é vazia, a nossa fé é vazia, mas ela não é vazia. Ela tem um conteúdo, ela tem uma origem, uma gênese, que é quem? A pessoa de Jesus e a sua ressurreição e tudo que ele fez, nos ensinou. Então, é isso que nos move, é esse presente, né? É essa presença que nos faz mover a nossa ação evangelística, que começa dentro da nossa comunidade de fé e é externada, é expelida para a sociedade, né? Então, a gente tem essa certeza, isso é muito importante. E aí eu vim trazendo algumas ideias, só para a gente recapitular aqui, né? Algumas ideias, né? Por que estudar a ressurreição de Cristo, né? Justamente porque o que eu acabei de falar. Trouxe alguns versículos bíblicos sobre o que é a ressurreição, né? Depois a gente falou um pouquinho do que o apóstolo Paulo coloca como consequências desastrosas se a ressurreição não fosse uma realidade, né? Falamos sobre isso. Chegamos aqui nesse slide para falar justamente que a ressurreição é um assunto tratado na epistemologia como um todo e é uma questão apologética, inclusive, né? A defesa da fé. E aí, se você tem mais alguém chegando aqui, né? Se você tiver aí com o microfone aberto, puder mantê-lo desconectado, deixa eu ver aqui uma coisa. Puder mantê-lo aí mutado, né? Só para a gente... Eu estou mutando aqui, tá, gente? Só para não ficar o ruído aqui, depois se você quiser falar, qualquer momento que você quiser falar, só abrir o microfone aí, fala, participa. Em qualquer momento da exposição você pode fazer isso, tá? Até estimulo que isso seja feito. Aí depois de participar, a gente comenta, fecha o microfone de novo, aí os ruídos não passam aqui para a gente. Tá bom? E aí falei da fundamentação bíblica, né, para a ressurreição, a palavra de Deus como sendo a principal fonte da informação sobre a ressurreição. Falei de algumas evidências, tanto da existência de Jesus, evidências históricas. Nós não precisamos dessas evidências históricas, elas não são cruciais, porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que é totalmente suficiente para nos apresentar que Jesus é Deus, né, Filho de Deus, que veio para nos salvar. Mas até para a gente, na nossa missão evangelística, convencer ou ter mais artifícios de argumento diante dos céticos, nós temos evidências históricas da existência de Jesus também. Porque muitas vezes, eu vi outro dia um debate religioso, onde um ateu, até famoso, falou que Jesus é uma personagem mística, na verdade, uma personagem hipotética, vamos colocar. Foi isso que ele usou. Ou seja, que Jesus não existiu. Isso é uma ignorância profunda. Dizer que Jesus não existiu, se alguém te trouxer essa informação no momento de evangelização, você já pode considerar que aquela pessoa não tem conteúdo bíblico, não tem conteúdo de história, e aí você já pode criar a sua estratégia para fazer evangelização e aproximar a cruz, né, daquela pessoa ali. Então, porque nós temos evidências históricas de que Jesus existiu. Então, hoje, um pouco de estudo, né, os ateus se convenceram de que Jesus é uma personagem histórica, ele existiu de fato. Né, os evangelhos provam isso. Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, apresenta isso, né, e Plínio Moço também traz evidências históricas, documentos históricos de que Jesus existiu e que o cristianismo estava em expansão. O grupo de cristãos crescia muito rapidamente. Então, nós temos, primeiro, recapitulando, a palavra de Deus como a principal fonte, a fonte mais importante, e depois temos fontes secundárias, fontes que não suplantam a informação bíblica, mas também que nos servem de subsídios, né, para poder fundamentar a nossa missão evangelística. E aí falei da primeira evidência, né, a inerrância da palavra de Deus. Aí trouxe algumas informações do Norman Geisler sobre a inerrância bíblica. Falei da segunda evidência, que é o selo romano rompido, falei da dificuldade que os apóstolos teriam para romper esse selo.
dada, né, as circunstâncias aqui da guarda romana que foi colocada para guardar o corpo de Jesus, a gente viu na palavra de Deus, inclusive, que foi uma estrutura de guarda, não foram 2 soldados, né? Foi uma estrutura que foi colocada ali, um acampamento para guardar, porque Jesus, nesse momento, já era muito famoso, né? Famoso pelos seus feitos, pelos seus milagres, pela sua mensagem, pelas boas novas do Evangelho. Então, já tinha muita propensão social, preponderância social naquela região. Né? E aí falei um pouquinho sobre o selo romano, como é que foi a selagem do túmulo, né? De acordo com as evidências históricas. Falei da evidência número 3, o sepulcro vazio. Aí referenciei aqui no filme O Corpo, de Antônio Bandeiras, com Antônio Bandeiras, né? Se você quiser assistir, é um filme bem interessante. E, sobretudo, o sepulcro vazio, sempre vazio, né? Nunca acharam os restos mortais de Jesus, do corpo físico que Jesus, né, ocupou. Nunca acharam e não vão achar, né? Porque ele ascendeu junto aos céus, no corpo glorificado. Falei da evidência número 4, né? A grande pedra que foi removida, né, que foi distanciada pelo anjo. Ela não foi removida como está aqui. Ó. Vocês estão vendo o cursor? Eu ainda não projetei os slides, mas estão vendo o cursor aqui? Meu cursor estão, né? Hã? Não? Sim. Sim, né? Vendo Então, o cursor. tá, legal, obrigado. Então, a Isso. pedra foi removida, mas ela não foi rolada. Sabe, aqui você vê que tem uma haste que vai facilitar a rolagem da pedra para fechar o sepulcro, né? Mas a pedra foi afastada, ela foi distanciada, porque o anjo, com seu poder, a afastou, né? O texto bíblico fala sobre isso, né? Distanciar um objeto do outro. Então, isso aqui é mais uma evidência da ressurreição de Jesus. Essa pedra, ela tinha aproximadamente 2 toneladas. Não era um soldado ou 2 que fazia essa rolagem. Existiam até instrumentos para poder facilitar essa rolagem aqui. E aí aqui falei da grande pedra que foi removida, né? O texto de Mateus 28, 1, 4. Rolou a pedra de entrada e assentou sobre ela, que o anjo fez. Tá aqui. Tá? Na evidência número 5, falei da guarda romana que se ausenta sem permissão. Ou seja, será que isso seria possível, a guarda romana, uma ordem do imperador para que se montasse um acampamento de guarda ali próximo ao túmulo de Jesus? Será que esses soldados se ausentariam, teriam coragem para descumprir uma ordem do imperador e poder até, de repente, morrer por conta desse descumprimento? E aqui nessa figura, aqui a primeira figura aqui na parte esquerda, você vê lá os soldados, né? Aqui bem na porta do túmulo, e você vê um soldado aqui de guarda, ó, tá vendo? Então existia uma estrutura militar guardando o corpo de Jesus. Então isso dificulta a possibilidade da ideia do acesso dos discípulos para roubar o corpo. Foi praticamente impossível isso ter acontecido, por causa do selo romano, por causa da guarda, até porque o túmulo foi selado que deveria ali ter guardas guardando aquele túmulo, porque era uma decisão imperial. Então, essa estrutura foi muito bem organizada para que sempre existisse um soldado. São evidências, vamos colocar assim, diretas, outras indiretas, da ressurreição de Cristo. Evidências históricas, tá bom? Da ressurreição de Cristo. Oi, pode falar. O que me chamou a atenção também é que não é só um guarda, né? São 2. Quer dizer, houve uma segregação de função, né? Então, jamais um poderia roubar o túmulo, né? E, por exemplo, se tivesse um, ele poderia entrar como o que roubou o corpo, mas eram 2, né? Ou mais. Então, quer dizer, não há evidência de nenhum furto de corpo também, né?
Não, não, era praticamente. Obrigado, Aline, pela participação. É impossível. Porque aqui, por exemplo, olha o que diz o texto bíblico, né? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria, Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, né? E eis que sobreveio um grande terremoto. Nesse texto aqui, não. Deixa eu ver aqui qual foi o texto. Esse aqui, ó. É o de baixo. É o de baixo aqui, ó. Além disso, a inspiração. Não, não é isso. Né? Mais adiante, eu vou mostrar, quando chegar lá, de que foi uma estrutura. Deixa eu ver aqui, uma estrutura bélica, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui fala, só para poder, depois volta os slides aqui, tá? Aqui, a partir daqui, ó, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado pelo 3º dia. Aqui, ó, leve um destacamento. Um destacamento dentro das condições militares não são 2 soldados. Tem que ter um comando, tem que ter uma estrutura hierárquica para ser um destacamento, entendeu? Respondeu Pilatos: podem ir, mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro, porque assim, o que é esse esquema? Ele não ficou desguardado em nenhum momento. Todo momento, todas as horas, tinham soldados ali acordados, guardando aquele túmulo. Além de deixarem um destacamento montado de guarda, lacraram a pedra. Então, assim, a ideia de que eram 2 soldados, eles poderiam ter dormido, e enquanto dormiam, olha só a ideia, 2 soldados dormiram, os discípulos, sem que ele acordassem, romperam o silo, rolaram uma pedra de 2 toneladas, depois disso tudo, na hora de levar o corpo de Jesus, tiraram as vestes de Jesus, deixaram lá e levaram só o corpo nu. Assim, é absurda essa ideia. Essa ideia é absurda, né? Ninguém teria feito, não teria a menor possibilidade de fazê-lo. Então, era uma estrutura. E existia uma pena muito forte aos soldados romanos que descumpriam as ordens imperiais. Aqui, por exemplo, abandonar a vigília da noite. Ou seja, abandonar, ir dormir, sair do local onde foi colocado para guardar, né? Isso é crime, até hoje, no Código Penal, é crime militar, né? Passivo de punição, de prisão, inclusive. Só que a disciplina militar romana era mais intensa ainda, né? Aqui você vê a informação de que quem descumprisse qualquer uma dessas ordens aqui, né, e orientações do Império, era punido com a morte. Eles eram colocados no madeiro, as roupas eram rasgadas e amontoadas assim aos pés, e iniciavam uma queima a partir das próprias vestes, das próprias vestimentas. Isso tem fundamento na história. Era assim que os romanos eram especialistas em tortura. Eles aperfeiçoaram. A própria crucifixação não é uma invenção romana, é um aperfeiçoamento para que a morte seja mais penosa, mais dolorosa ainda. Eles aperfeiçoaram o processo. Eles tinham máscara que eles colocavam, que furavam os olhos das pessoas. Então, para cada crime tinha um tipo de tortura. Quando a gente vê no filme do Mel Gibson, volto a falar sobre isso, A Paixão de Cristo, quando ali a guarda pretoriana, depois, né, da decisão lá de açoitar e crucificar Jesus, quando a guarda pretoriana vem e começa com aqueles objetos assim, a punir Jesus com chicotadas, né? E você vê ali pedaços de carne saindo, inclusive. Aquilo ali é bem próximo do que aconteceu naqueles açoites ali. Quando o Mel Gibson coloca no filme uma cena muito interessante, que quando acaba o sofrimento ali de Jesus, né? Quer dizer, acaba de começar, né? Sem redundância, a câmera se aproxima, assim, faz uma imagem de cima para baixo, e está o corpo de Jesus, Maria ali, né? E tinha sangue para tudo quanto é lado. Jesus perdeu muito sangue. Quando Jesus chega na cruz, ele já tinha perdido muito sangue já, entendeu? Quase que desfalecido, mas ainda vivo, né? E por isso que ele não aguenta carregar a cruz, né? Então, não aguenta carregar a cruz porque já não tinha mais forças para isso. Então, mas quando depois da Guerra de 6 Dias, lá em 67, 68, quando acham por escavações
um corpo de um crucificado, porque existia um cravo agarrado no calcanhar, vários estudos foram levantados e o que foi evidenciado por esses estudos forenses, que a morte de Jesus na cruz foi muito mais penosa do que a gente vê nos filmes e nos evangelhos. Jesus sofreu muito mais do que a gente acha que ele sofreu. Ele não só apenas morreu. Aquela ideia de ficar ali, né, na cruz e que morreu, né, logo depois, a lança, não. Aquela morte tinha que ser uma morte lenta. A especialidade do Império Romano eles eram tão especialistas e fizeram isso tantas vezes que eles tinham controle de tudo. Jesus não poderia morrer no percurso, na Via Crucis. Não podia morrer, ele tinha que ir para a cruz, receber todos os açoites, os cravos e ficar ali sofrendo até morrer. Esse que era o objetivo do Império Romano, né? Dessa punição com a crucificação, a crucificação. Então a gente vê que nosso Salvador sofreu muito. Isso tudo reforça a nossa fé, inclusive, porque foi por nós que ele, sendo Deus, se submeteu a isso, né? Que não precisaria ser feito assim. Sofreu e muito, né? E aí, a evidência número 6 é sobre as vestes mortuárias. Eu citei aqui o Michael Green, e ele fala o seguinte: nenhum ladrão de sepulturas teria sido capaz de encenar algo tão notável. Um ladrão simplesmente teria tomado o corpo, as vestes e todo o resto. Nenhum ladrão teria entrado com tanta dificuldade no sepulcro, sem ninguém ver, sem nenhuma testemunha, e ter a ideia de tirar as vestes de Jesus e levar só o corpo nu. Com qual propósito? Além de não ter propósito nenhum isso. Por quê? Porque foi encontrada as vestes supostamente de Jesus. Eu não acredito que seja, né? Chamado de Santo Sudário, né? Que foi objeto de muitas análises dentro de diversas áreas do conhecimento, testes físicos, subsidiou, inclusive, a definição do rosto de Jesus, né, que foi divulgado depois, que para a gente não tem importância nenhuma, não importa as características que Jesus tinha, isso não importa nem um pouco, né? O que importa é o conteúdo salvífico que ele traz. Né? A gente sabe que ele é filho de Deus, ponto, acabou, não precisa nada ele era judeu, ponto, não precisa de mais nada. Né? Então, as próprias vestes mortuárias de Jesus é uma evidência de que Jesus ressuscitou. Né? Mais uma das evidências. Então, tem aqui o texto de Mateus 27 que eu li, e eu parei nessa evidência aqui número 7, não foi isso? Pelo que eu lembro, foi aqui na evidência número 7. Eu vou projetar aqui o slide, vocês devem estar agora vendo. E aí, tendo alguma necessidade de participar, pode abrir o microfone, fala o seu nome aí, para eu ver, porque aqui eu não estou vendo mais ninguém, só o slide, né? E aí a gente vai conversando e participando, tá? Em qualquer momento que você quiser. Então, a sétima evidência são as aparições que foram confirmadas. Jesus, depois que morreu e depois que ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, apareceu às Marias e apareceu aos seus discípulos por 40 dias, ele teve fome. Ele se relacionou, ele conversou, ele teve fome, ele comeu, né? Ele teve necessidades fisiológicas de sono, de fome, ele vivenciou ali naquele momento. Aqui a gente tem os apóstolos, né? Jesus ressurreto, e aqui provavelmente Tomé, Jesus falando, toque aqui, né? Bem-aventurados que acreditaram sem ver, aquela representação. E aqui é uma cena do filme, né? Filme de Jesus, agora não lembro qual foi, pelo autor, também que ele aparece aqui, as Marias, tá vendo? 3 mulheres, ó. 3 mulheres e os apóstolos, aparecendo para os apóstolos também. Então, várias aparições de Jesus depois da ressurreição. Então, em 1 Coríntios 15, você vê o grande número de testemunhas oculares que o texto bíblico registra. E a variedade de testemunhas, segundo Merrill Tenney, ele diz o seguinte, ó, a Maria Madalena apareceu pela manhã.
Aos que se dirigiam a Emaús, apareceu à tarde. Aos apóstolos, apareceu ao anoitecer. A Maria apareceu ao ar livre, e Maria estava sozinha. A Paulo, a caminho de Damasco, e apareceu a mais de 500 pessoas, numa única ocasião. Então, Jesus ressurreto apareceu por vários dias, de diversas maneiras, né? E não foram aparições soltas. Como eu falei, existia um convívio com os apóstolos depois de ressurreto. E, com certeza, nesses discursos existiram a inclusão de testemunhas hostis, aquelas que eram contra a ressurreição, contra as boas novas de Jesus, né? Nem todos acreditaram. Então, nessas aparições, certamente no meio ali tinham pessoas hostis, né? que poderiam contestar, inclusive historiadores, que poderiam contestar essas narrativas das aparições de Jesus, que não existem essas contestações na história. Então, isso nos remete a entender que Jesus, de fato, ressuscitou, né? São evidências históricas, tá? E que ele depois ascendeu aos céus. A evidência número 8, os evangelhos não atendem condições marketistas. O que isso quer dizer? Os evangelhos, quando os evangelistas, quando as epístolas, né, Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, escrevem lá as epístolas, os evangelhos, nenhum desses textos enaltecem o homem. Né? Pelo contrário, esses textos não promovem o homem e muitas vezes não promovem o próprio Cristo, muitas vezes, que sofreu, né, na cruz. Então, os evangelhos foram... E o Rodrigo Silva explica isso muito bem quando vai ao Jô Soares, inclusive essa evidência eu trago a partir do que ele ensina, que é um arqueólogo, doutor em arqueologia, né, um pastor, com 2 doutorados, inclusive. Ele fala que no texto histórico, na evidência histórica, nós não podemos levar isso para laboratório de novo. Porque quando você vai fazer um teste da biologia, da química, você leva para o laboratório um cenário, um contexto, faz os testes, faz as inferências, as perguntas, né? leva as perguntas, traz as respostas, você vai repetindo o método. Quando você repete o método, você tem um conhecimento sistematizado, um conhecimento científico. Por exemplo, eu sei que hoje, se eu contrair pneumonia, eu sei que se eu tomar amoxicilina de 8 a 8 horas, eu estou curado. Basicamente, o tratamento é esse. Por quê? Porque é um conhecimento que foi sistematizado, foi testado várias vezes, em laboratórios, inclusive, né, com cobaias inicialmente, depois na fase com humanos, e sistematizou de que a amoxicilina cura, né? É uma droga que cura a pneumonia e outros mais, né? Só que na história a gente não pode fazer isso. Na história a gente vê o conteúdo do texto para saber se ele foi escrito como uma parábola, como uma invenção, ou se ele foi escrito de acordo com os fatos. A Bíblia é um livro de fé, mas também é um livro de história. Nós acreditamos como palavra de Deus, né? Regra de fé e prática, mas também nós acreditamos nos aspectos gramaticais da Bíblia. Aquelas cidades que a Bíblia cita, aqueles homens, todos eles existiram. É um livro de história. Então, os autores da Bíblia, além de colocarem conteúdo teológico, conteúdo de fé, também colocaram conteúdo histórico ali. Então, é um livro de história. E na história, o processo é diferente. Na história, a gente pega o conteúdo e verifica isso. Se o conteúdo é válido, se não é válido, se ele é fiel, se não é fiel, como é que ele foi escrito, quem eram os destinatários daquele conteúdo, e qual contexto social, demográfico, político, religioso, cultural foi escrito o o texto, né? E a gente vê, analisando os evangelhos, que eles, além de serem textos muito bem documentados, porque existiu o confronto textual, os vários textos que foram encontrados e foram confrontados e o conteúdo era o mesmo, isso evidencia que a palavra de Deus foi repassada de geração para geração no conteúdo inicial original, até chegar ao texto de hoje, ou seja, o texto que nós temos hoje
impresso, a nossa Bíblia, é o texto original daquela época, todos os textos originais daquela época. E a história nos mostra isso. Essa passagem, até a passagem, o texto bíblico perpassou as gerações e perpassou também a própria técnica. Começaram lá com os tabletes de argila, escrita cuneiforme, depois os pergaminhos, depois os papiros, depois os pergaminhos, até hoje no livro de celulose, no papel celulose que a gente tem hoje. Então a técnica também foi aperfeiçoada, né? Muitos textos, parte dos textos se perderam, claro, mas porque Deus não quis preservar. Então os evangelhos não trazem essas propostas de marketistas, os textos não enaltecem os autores. Então, o que é uma propaganda, né? Olha aí, você vê aí alguns produtos que têm envolvimento com o cristianismo. O Guaraná Jesus, né? Você tem aqui o Café Bom Jesus, tradicional, e esse tênis aqui é um tênis da Nike que um escritório lançou, colocaram aqui um crucifixo, né? Colocaram assim a referência de Mateus 14, 25, quando Jesus anda sobre as águas. Esse tênis aqui, ó, ele esgotou em poucos dias. Esgotou em poucos dias, depois de lançado. Cristiano, Oi, pode falar. Você já mudou o slide? Porque o meu ainda está no 7. Já mudei. O meu também, está no 7. Está no 7 já? Cadê? Está aqui ainda? Está aqui agora? Está no 7. E agora? Mudou? Não. Ninguém? Não. Não. Que coisa, hein? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu interromper. Vou projetar de novo aqui, então. Vamos ver. Agora estão vendo? O 7. Ainda o 7. Ainda o 7, né? Se eu passar aqui, você enxerga, né? O 7. 7. Tá vendo o 7? 7 ainda. Eu passei aqui, vocês viram? Eu passar, não? Esse é porque nós estávamos vendo naquela hora. O 8. Estão vendo o 8? Não. Não? O 8 ainda não. Agora vocês estão vendo? Não. Agora sim. Tá, eu vou deixar assim, então. É porque, de alguma maneira, quando eu projeto aqui, não sei porquê, alguns não estavam vendo, né? Vou deixar aqui por enquanto assim mesmo, então, tá? Se não ficar pequeno demais, deixar aqui que assim está dando certo. Não tá apresentado, mas... Então, assim, os evangelhos não têm propostas marketistas, né? Aqui você vê produtos, até com o nome Jesus, que carregam uma campanha publicitária. E muitas vezes uma campanha publicitária, uma propaganda, faz uma maquiagem do produto. Aqui é um grande exemplo, né? Pegaram um tênis da Nike, fizeram algumas inscrições, colocaram um crucifixo e venderam. Você acaba maquiando, você acaba transformando a originalidade de um produto, né? Colocando algumas inscrições, né? Uma embalagem bonita, de repente o conteúdo não é tão bom assim, vamos colocar muitas vezes, né? Então, a propaganda, muitas vezes, a própria persuasão, as técnicas de marketing acabam ludibriando o consumidor. Cria uma imagem de um produto que ele não tem, que ele não é. Isso é muito verificável quando a gente compra alguma coisa e fala o seguinte: olha, me fizeram tanta promessa desse produto, não é tanto isso. Eu fiquei frustrado, desanimei. O produto ele não representa aquilo que foi prometido. Por quê? Porque criaram uma propaganda, criaram uma ideia do produto que não é o real. E quando você comprou e começou a usar o produto, você vê que não tem qualidade como prometido. Isso acontece muito, né? Várias vezes. Sabão em pó, por exemplo. Tem lá um sabão em pó. Dizem que é muito bom, aí tem uma propaganda, a gente compra o sabão em pó, quando vai ver, não rende, não lava direito, não é bom. Você constatou que ele não é bom. Então, a ideia do produto era muito boa, mas o conteúdo não era bom. Isso não acontece com os evangelhos. A ideia do evangelho é a ideia do conteúdo, né? Os autores, quando os autores escrevem sobre eles mesmos, né, os apóstolos, eles não enaltecem diante de si, né? Pelo contrário, eles colocam no texto o pecado que eles tinham,
né? Paulo se intitula o pior dos piores. Eles não criam uma imagem, né, para dentro dos evangelhos, nem das epístolas, né, dos textos, uma imagem. Então, isso é uma evidência de que os evangelhos que a gente tem hoje, e todo o texto bíblico, na verdade, foi a essência do conteúdo que Deus entregou àqueles homens para anotarem, consignarem no papel. Então, os evangelhos não trazem propostas marketistas. Então, isso significa, dentro dessa perspectiva, que a própria ressurreição era uma ideia descabida daquela época. Se eles quisessem convencer no texto as pessoas, eles não teriam colocado a ideia da ressurreição. Mas por que colocaram? Porque veio de Deus. Jesus falou que ressuscitaria. Mas era uma ideia que não era aceita naquela época, assim, no contexto social daquela época, era totalmente... Que ideia é essa de ressurreição? Até o terceiro dia a pessoa poderia ter um coma e ficar até o terceiro dia e voltar. Né? A partir do quarto dia, não, estaria morta mesmo. Então, a oitava evidência são a questão de que os evangelhos não trazem uma ideia diferente do que aconteceu naquela época. Pelo contrário, é a essência dos fatos. Alguém, Lúcia, ia falar uma coisa, não? Alguém ia falar? Não? Tá bom, gente? Não, tudo bem. Ah? Tá Nona. tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Legal. A evidência número 9, os apóstolos morreram por causa do evangelho. Então, uma evidência muito forte. Aqui você vê uma cena, né? Provavelmente de Paulo, e aqui, né, seria a cabeça de Paulo. Você vê aqui que ele foi, aqui tem, tá vendo? Ele foi decapitado. Né? Então, provavelmente era Paulo. Aqui tem sangue, né? São imagens que eu coletei, são pinturas reais, né? E aqui é a imagem de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, uma representação, né, de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele se achava indigno de ser morto da mesma forma que o Salvador foi morto. E aí, para fazer essa evidência número 9, um pouco mais intensa para nós... Oi, pode falar. Me tira uma dúvida. Com relação à classificação de Pedro de cabeça para baixo, a gente tem isso escrito na Bíblia ou são os livros apócrifos que falam, são as histórias? São os livros apócrifos, é conteúdo histórico que a gente não tem. Agora eu fico devendo para vocês onde que isso está materializado. Mas de fato, a gente tem a ideia de que... A gente tem a ideia de João, né, que João não foi, ele não foi morto, né? Nós temos a mensagem a ideia de Tiago foi morto à espada por Herodes, a gente tem essa informação. Mas existem apóstolos que a gente não tem muita informação, né? Nem nos evangelhos. Bartolomeu, a gente não tem muita informação sobre esses apóstolos. André, assim, existe a ideia de que André foi colocado num X, né? Mas existe o relato histórico de que todos eles foram martirizados. Apenas João não. Né? Apenas João não. Então, aí, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. O Frank, quem conhece o Frank Ferreira, ele é um pastor, é muito famoso, tem muitos livros aí aqui no Brasil. Ele publicou essa imagem que eu achei interessante para trazer para essa aula. E aí você vê aqui, ó, o destino dos apóstolos. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Simão crucificado, André crucificado, mas a ideia de André ter sido colocado numa cruz é contestada. Existem outros relatos de que André foi colocado em um X, mas foi também foi preso em um X, né, não numa cruz. Filipe também numa cruz, Paulo degolado, Bartolomeu também degolado, Tiago foi morto por espada aqui, ó, isso aqui tem texto bíblico, né, para isso. Tadeu, né, aqui para o machado, aqui Mateus, uma faca, Matias, né, foi incinerado, Tiago apedrejado, João, na ilha de Patmos, ficou ali exilado, né, na ilha de Patmos. Então, todas essas informações aqui, a não ser a informação de Tiago, morto à espada, e de João, não estão na Bíblia, né? Na verdade, foram documentos históricos complementares que trazem essas informações aqui. Né? Diante de tanta perseguição que os apóstolos sofreram, aliás, a partir do primeiro, segundo, terceiro século, só a partir do
metade do quarto século, ali, 325, que a perseguição aos cristãos diminuiu. E a perseguição foi tão intensa que aqui eu coloquei uma imagem, uma representação, né, do Coliseu, de que os cristãos, e existem evidências históricas também, eram colocados ali, né, para lutarem com os animais. Aqui você vê um leão, um tigre aqui embaixo, né? E juntamente nessa imagem do Coliseu, que os cristãos eram colocados ali para... E você vê aqui, ó, cristãos ajoelhados orando, né? E aqui uma pessoa em pé. Provavelmente o pastor desse rebanho, um líder, né, desse rebanho, dizendo o seguinte, ó, nós vamos morrer, mas vamos orar, né? Pode ser que Deus nos livre, mas fato é que se Deus não ocorreu um milagre, nós vamos sobreviver desse episódio aqui no Coliseu. E junto a essa representação aqui, é interessante que o autor dessa pintura, que eu não sei quem é, ele coloca aqui, ó, tá vendo? Alguns tocos aqui fincados, e aqui cada toco tem uma pessoa presa. E aqui já tem já um fogo acendendo, como se fossem tochas humanas. Quem viu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? Você viu, Aline? Viu, né? Então, é um filme muito próximo do texto bíblico, né? Inclusive, até por que Paulo está careca ali? A Bíblia fala que Paulo era careca? Não tinha cabelo nenhum? A Bíblia fala sobre isso? Não. Mas existem pinturas em catatumbas cristãs lá em Roma, que até hoje está para serem visitadas. Eu fiz um curso lá no mestrado em teologia sobre leituras de imagens de catatumbas cristãs. Então, os cristãos faziam pinturas nas catatumbas, que eram escondidas, e elas foram preservadas até hoje. E muitas dessas pinturas trazem Paulo careca e meio barbudo, barba branca, né? As pinturas trazem essa imagem de Paulo. Por isso que no filme, os diretores, os produtores colocaram Paulo careca, com muita marca carregada da vida, né? Assim, ele fala com dificuldade, ele estava aparentemente doente, né? Nos últimos 12 momentos da sua vida, e com a barba bem branca, né? Conversando ali com Lucas no filme. E nesse cenário do filme, quando Lucas está se movimentando para visitar Paulo, e em determinados momentos ele vê várias tochas humanas feitas com cristãos. Colocavam os cristãos presos nesses madeiros aqui, ó, e tacavam fogo à noite para iluminar a cidade. Então, isso aqui não é historinha, tem relatos históricos, né, documentos históricos que relatam sobre isso, né? Nero mesmo determinou que isso fosse feito várias vezes, para que fossem feitas tochas humanas de cristãos. Então, isso aqui mostra o quanto os cristãos sofreram, né? Sofreram e não arredaram da fé. Eles preferiram ser mortos por causa dessa mensagem, tá? E de que esse fim de cada um deles foi real, mesmo que não esteja no relato bíblico direto, na literalidade bíblica, tá? Mas fica uma pesquisa bem interessante, se a gente puder levantar os documentos históricos que tratam sobre esse assunto. Então, os apóstolos morreram por causa do evangelho. Que fé é essa? Que mensagem é essa que Jesus deixou a ponto de eles enfrentarem a morte, e morte cruéis? A ponto Paulo degolado, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo, Pedro. Então, o que eles viram? Das duas, uma, né? E a gente fica com a segunda hipótese. Ou eles ficaram loucos, todos eles enlouqueceram, essa multidão de pessoas, porque não eram só os apóstolos, uma epidemia de loucura, que é menos provável, claro, ou eles ficaram impactados com a mensagem de Jesus. Uma epifania, né? Essa epifania, pois é, de que, ou seja, totalmente descabida, né? De que isso tenha acontecido com tantas pessoas, né? E com relatos bíblicos e não bíblicos de que as pessoas viram Jesus. Então, isso é uma evidência. Eles ouviram a mensagem da cruz, eles testemunharam os feitos de Jesus. Isso mexeu tanto com eles que eles enfrentaram a morte
por causa da mensagem, né? Quem viu aquele filme A Ressurreição? Ressurreição também. É um filme novo, também, muito novo, que conta... É muito interessante, porque o filme conta a história de um centurião romano que recebeu a mensagem a ordem do imperador de fazer uma pesquisa, uma busca sobre esse movimento cristão, depois da ressurreição de Cristo, né? Esse movimento que ficou. Ó, procure, vê se você acha alguma testemunha, se tem algum apóstolo perdido aí. Aí ele acha, encontra alguns apóstolos, mas assim, a ideia assim, a visão de um centurião romano. Aí depois tem um final legal do filme, mas é um filme novo que passa uma ideia bem interessante desse contexto pós-ressurreição de Jesus. Né? Ou seja, aquele contexto ali, como é que foi aquele contexto? Né? Início de perseguição, onde os cristãos estavam se escondendo, como é que eles transitavam na sociedade, diante de muitos que eram perseguidos e mortos, como é que isso, né, foi... como é que eles se reuniam? Com certeza se reuniam escondido, né? Não era público, porque senão eles morreriam. Então, dois filmes interessantes. Paulo, apóstolo de Cristo, e Ressurreição. Eu acho que tem... Na Netflix. Paulo tem na Netflix, com certeza. Não, Ressurreição, estou vendo aqui, tem na Netflix. E também? Então, legal. Aí dá para a gente assistir. Eu tinha esses DVDs há pouco tempo, eu doei mais de 200 DVDs que eu tinha aqui sobre... que agora não dá para nem fazer leitura mais, né? Evidência número 10 são mulheres que testemunham o túmulo vazio. Se a gente pegar a ideia, ou seja, o que as mulheres poderiam fazer naquele contexto judaico, né? As mulheres não tinham voz pública, elas não eram contadas no censo, o testemunho das mulheres não eram válidos. Então, Jesus, se os evangelistas quisessem contar uma história com inventar uma história, nunca que eles teriam colocado que foram mulheres que testemunharam naquele contexto a ressurreição de Jesus. Eles colocariam que Pedro viu Cristo ressurreto, né? Um dos apóstolos, uma autoridade romana, José de Arimateia, né? Sei lá, uma autoridade romana convertida ao cristianismo, mas não. A Bíblia fala que mulheres, naquele contexto que mulheres não tinham valor nenhum, ele coloca que as mulheres viram Jesus. Então, isso daí é uma evidência da própria ressurreição, de que quanto Jesus valorizava também as mulheres, ao contrário do que o que dizem muitos de que o evangelho tem caráter machista, patriarcal, né? Não, Jesus aqui, ó, apareceu para mulheres, né? Então, a evidência número 10 é a aparição para mulheres e não para apóstolos no primeiro momento, né? Ou autoridades religiosas religiosas e sociais da época. A evidência número 11 é de que se Jesus não fosse o Filho de Deus, se ele não tivesse uma missão vindo do Pai e um compromisso de ir para a cruz e morrer e ressuscitar, na primeira possibilidade que ele visualizou de que ia sofrer, ele teria desistido. Jesus não fragilizou em nenhum momento. Pelo contrário, quando no Getsemane ele fala, Pai, a carne é fraca, mas o espírito está preparado. O espírito é preparado, mas a carne é fraca, aliás, né? A gente sabia o que queria passar, mas que, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade. E ele, nesse momento, ele sua sangue, tá vendo aqui a foto, ó, da hematidrose, que é uma excreção de suor sanguinolento por efeito de hemorragia das glândulas sudoríparas. Ou seja, é uma realidade humana. Quando a pessoa está em grande agonia, em grande aflição, é possível que essas glândulas se rompam e a pessoa sue sangue. Né? Então, a pessoa vai suar sangue no processo de hematidrose. Então, a Bíblia fala que Jesus chegou a suar sangue. Por quê? Porque ele estava agoniado com o que ele ia passar. Né? Tanto que no madeiro ele fala, pai, por que me desamparaste? Né? Jesus sabia o que ele ia enfrentar. A dor enquanto homem e Deus ao mesmo tempo,
a dor que ele enfrentaria nesse processo salvífico da obra na cruz do Calvário. Então ele sabia. Essa ideia aqui de amarrar os pulsos, tá? Parece mais uma reconstrução medieval, porque o que era verdadeiro aqui eram os cravos no pulso ou nas mãos, né? Mas esse amarrar aqui nós não temos dados históricos para isso, tá bom? Mas aqui Jesus ficava, a posição do crucificado, eles ficavam, parecia que sentado, eles não ficavam de pés, porque os cravos não poderiam sustentar. Então, a sustentação não era amarrar os pulsos, mas sim uma espécie de um banquinho na cruz, onde o tórax pudesse ser repousado, né? E aí não dilacerar, não rasgar aqui os pulsos, né, com os cravos, o peso do corpo, né? Porque imagine, a pessoa é colocada ali e com o tempo ela é desfalecendo, o peso. Daqui a pouco, né, a pessoa não ia morrer na cruz, ia soltar aqui os cravos, né? A carne não ia aguentar esse peso todo, né? Então, para evitar esse rompimento aqui, muitas vezes colocavam um banquinho que pudesse apoiar ali o corpo. E essa reconstrução veio em 68 com a análise do corpo, o único corpo de um crucificado que foi encontrado no ossário em Jerusalém. Então, ali, depois dessa análise, perceberam que esse repouso do tórax ali era para que a morte fosse bem lenta mesmo, né? Então, a própria hematidrose, né, é uma evidência da ressurreição, e que se Jesus, né, não fosse o Cristo, fosse uma invenção, como existe esse relato, né, de que, não, Jesus, ele acreditou ser o Cristo, não, ele vivenciou isso. E se isso fosse uma mentira, ele teria pulado fora dessa ideia de salvar a humanidade, com certeza. Mas como ele é o Cristo, né, ele foi para a cruz, morrer por nós. A evidência de número 12 é o teste de historicidade. O Novo Testamento é o livro mais documentado da face terrestre. Existem mais de 5.000 fragmentos, né? Aqui eu trouxe só um fragmento para a gente olhar. Esses fragmentos aqui foram confrontados. Existia um procedimento metódico do cânon bíblico. Por isso que a gente vê na Bíblia, muitas vezes, trechos em colchete. Já viram trechos em colchete? Poucos trechos em colchete. Esses trechos em colchete foram trechos que apareceram em alguns pergaminhos e em outros não. Não apareceu de forma única. Provavelmente foi alguma inclusão copista, né, nesses textos. Mas o texto, como um todo, ele se preserva na sua integridade. São poucos textos que estão em colchetes que, no procedimento do cano e do confronto textual, gerou uma certa dúvida para quem conduziu o processo, para o grupo, né, de cristãos que conduziram o processo do cano bíblico. Então, é muito documentado. Aqui você vê, por exemplo, um papiro, né, de Mateus 26, 19 a 37, papiro de número 37. Isso foi tudo documentado. É uma cópia do Antigo Testamento, né? Aqui ela data em torno de 250, 260 depois de Cristo ali, claro, né? Então, do século III, é mantida na biblioteca de Ann Arbor, da Universidade de Michigan. Então, aqui tem as informações desse manuscrito. É um manuscrito, aqui as dimensões desse manuscrito, ele está preservado. Então, esse aqui é apenas um. Imagine que existem, né, mais de 5.000 documentos como esse que foram confrontados. Um trabalho minucioso. Então, ou seja, isso evidencia que o texto que temos hoje é o texto original entregue por Deus aos apóstolos. Então, é uma questão apologética, tá? Precisaríamos dessas evidências históricas? Não. Mas quando a gente estuda em teologia uma disciplina chamada de bibliologia, ou seja, a gente estuda como é que a Bíblia foi constituída na história, a gente estuda, nós teólogos estudamos essas questões, né, dos papiros, confronto textual, quais livros entraram no cano, por que entraram no cano, quais livros não entraram no cano, quais foram os motivos, quais foram os testes de apostolicidade do texto, de inspiração do texto. O texto tinha que ser escrito por alguém que tivesse fosse testemunha ocular dos fatos ou que tivesse contato com alguma testemunha ocular. Por exemplo, Lucas não foi testemunha ocular. Ele escreveu o Evangelho
e escreveu em um texto único, né? Foi separado na nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos. Mas o Evangelho de Lucas e Atos é um texto contínuo. Tá? E aí você vê que ele mesmo fala, não fui testemunho ocular, mas eu fiz pesquisa acurada. Eu conversei com pessoas que viram. Ele fez viagem missionária com Paulo. Paulo foi chamado direto por Cristo. Então, a historicidade também é uma evidência da ressurreição, né? A evidência número 13 da ressurreição, a ressurreição era uma ideia descabida naquela época. Era um escândalo falar de ressurreição naquele tempo. Existiam os platônicos, né, discípulos de Platão, que acreditavam que a alma é boa, a alma vive em um mundo perfeito, um mundo, né, da epistemia, o mundo, é um termo grego, né, um mundo perfeito, que a alma perambulava, né, depois de morto o corpo. O corpo era ruim. Então, a teoria platônica é dicotomista, ela separa corpo e alma. Então, a alma não conseguiria dar o melhor de si dentro do corpo imperfeito. Platão pensava assim, né? Ele fala da epistemia e da doxa, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo perfeito, o mundo das ideias perfeitas. O mundo sensível é o mundo que nós estamos, que é uma cópia do mundo perfeito, é uma representação, é uma cópia imperfeita. Aí você pega, imagine você com um livro, você vai tirar cópia de um livro. O livro original, a página do livro original, ele é perfeito nas cores, nas dimensões. Aí você usa uma máquina ruim e tira uma cópia muito imperfeita, preto e branco. Então, para Platão era isso, né? O mundo perfeito ele é colorido, perfeito, o mundo das ideias. E o mundo das coisas, né? O real, era um mundo imperfeito. Então existia essa dicotomia platônica: a alma é boa, o corpo é ruim. Acreditava-se nisso nesse período aqui. Existiam os epicuristas, né, os médicos da alma, a sabedoria de Epicuro, né, também. Os epicuristas acreditavam nisso no tratamento da alma, né? Os pitagóricos, né, que a alma saía do corpo e ficavam. Alguns acreditavam que ia para um lugar chamado Eon, ficava numa espécie de dormitório para depois ser reencarnada, voltar a fazer parte de um corpo físico. Os saduceus, os fariseus, os mestres da lei não acreditavam nessa ideia da ressurreição. Então, tanto que os saduceus tem um episódio na Bíblia que os saduceus tentam contestar Jesus, né? Contando uma história de que se uma mulher tem um marido, o marido morre, depois pela lei casa com o irmão, ela se casa depois com outro irmão que morre também. Na ressurreição, quem seria marido dessa mulher? Aí Jesus fala, não, na ressurreição não serão como homens e mulheres, serão como seres sem sexo, vamos colocar assim. Então, a ideia do escândalo era a ideia de que a ressurreição era uma ideia totalmente descabida naquela época. Não se falava, Jesus foi o primeiro a falar de ressurreição, não se comentava sobre ressurreição. Se você pega os filósofos antigos que discutiram essa ideia, eles não discutiram a ideia da ressurreição, dessa possibilidade de alguém, estando morto, reviver. Só Jesus falou sobre isso. E ele protagonizou, ele morre e revive, né? Então, os discípulos não poderiam ter inventado uma história tão absurda como essa. Porque se quisessem convencer de uma ideia, os discípulos, né, eles nunca teriam usado a ressurreição, que era uma ideia descabida. Mas como é uma ideia divina, precisaram usar a ideia da ressurreição, né? Vamos avançar um pouquinho agora, então. A evidência número 13 é que Deus é improvável, ele não é irreal. Deus é improvável por métodos epistemológicos, métodos científicos, filosóficos, até teológicos. A gente não pode provar Deus. A gente sente Deus. O fato dele ser improvável é a maior evidência de que ele existe. Porque o homem, uma mente finita, não alcança uma mente infinita. Olha que a ideia, né, Jean, olha a ideia, a impossibilidade de provar que Deus não existe é a melhor prova da sua existência. A melhor prova da existência de Deus é provar que ele não existe.
Nós não podemos provar que ele exista, mas não podemos provar que ele não exista. Isso não o torna irreal. Tá? E, é claro, tudo isso pensando na racionalidade humana. Porque se você for pensar no empirismo, você não tem a menor possibilidade de necessidade de provar Deus. Pelo contrário, a gente sente Deus, né? E aí vem algumas propostas ateístas, né? Quem não lembra aí do Woody Allen? Quem é cineasta, né? Ele é bem um comentarista, né? Até sátiro. Olha a ideia, a descabida que ele coloca. Se Deus existe, por que ele não me dá um sinal da sua existência? Como, por exemplo, abrir uma bela conta em meu nome num banco suíço. É como se Deus fosse se render a um homem e querer provar mais do que já provou. Pelo contrário, o que ele pede aqui, Deus já tinha feito. Vamos colocar hoje, né? Se alguém fala isso hoje, Deus já fez isso há 2000 anos atrás, enviando seu filho, morrendo, ressuscitando. Quer prova maior do que essa? Ele quer outra prova, ele quer mais do que isso. Colocar dinheiro na conta bancária dele seria. Então você vai encontrar na missão evangelística absurdos como esse. Argumentos frágeis, né, que a gente pode, não é debater e discutir, criar inimizade no processo de evangelização, mas trazer a elucidação, a veracidade dos fatos e evidenciar que a nossa fé ela está baseada em uma pessoa, em um conteúdo, né, que tem lado emocional, mas também que tem um lado racional. Então, a ideia é descabida aí. E aí, o John Carson, que é um grande apologeta, qualquer livro que você encontrar desse homem, você pode ler com tranquilidade. Professor na Universidade de Oxford, apologista, publicou um livro agora, Por que a ciência não pode explicar tudo, tá? Que tem parte desse livro aqui dele. Tá? Ele foi debatedor do principal ateu hoje evolucionista, Richard Dawkins, e ele ganhou, inclusive, esse debate. É um matemático também, filósofo da religião, apologeta cristão. Muito bom, autor. E eu trago essa ideia desse autor junto com a ideia do teorema versus axioma. Né? Porque, assim, vamos imaginar, um teorema de Pitágoras. É muito fácil a gente provar o teorema de Pitágoras. 7 séculos antes de Cristo, Pitágoras provou o teorema. Né? Você vai lá um triângulo retângulo, né? Você traz aí o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Você faz os cálculos todos, você encontra lá o cálculo e prova o teorema. Né? Que a quadrada da hipotenusa é igual ao somatório do quadrado dos catetos. Acabou, é um teorema que se resolve algebricamente. Algebricamente, você prova esse teorema aqui. Mas Deus não é como um teorema que a gente vai provar por métodos humanos. Percebe isso? Deus é um axioma. Vamos tentar colocar assim, né? É difícil definir Deus, mas Deus, porque senão a gente vai no antropomorfismo, né? Ou antropopatismo, ou seja, ideias humanas para definir Deus. Deus no nosso pensamento e na nossa linguagem, quando na verdade nós não conseguimos, por linguagem humana, definir esse Deus. Mas é como axioma. O que é um axioma? Por exemplo, 2 retas paralelas, elas não se cruzam. Não é uma ideia da matemática? 2 retas paralelas não se cruzam. Então, 2 retas paralelas do Brasil até Londres, elas não se cruzam. Mas eu consigo provar essa ideia? Se eu quiser provar que 2 retas paralelas do Brasil até Londres não vão se cruzar, para eu mensurar isso, para eu validar essa ideia, eu preciso de 2 réguas do tamanho do Brasil a Londres, essa distância. Para eu esticar essa régua e dizer o seguinte, não se cruzam mesmo. Só que eu não preciso dessas 2 réguas para poder entender que 2 retas paralelas, elas não vão se cruzar, matematicamente falando. Então, Deus é isso. Eu não preciso provar que Deus existe por métodos humanos, porque ele já provou isso para nós, enviando seu filho, nos criando primeiro, né? Enviando seu filho numa obra salvífica na cruz, ressuscitando. A gente consegue sentir Deus nos mover, nos tocar, e isso nos dá a ideia do axioma de que Deus
é uma realidade em nós, no nosso convívio. Né? O Espírito Santo é uma realidade no nosso convívio. Eu não preciso que Deus apareça diante de nós, porque ele já apareceu. Na verdade, já apareceu diante de nós. E eu sempre faço uma brincadeira que, segundo Gálatas 4:4, né, diz que Deus, no tempo certo, o Pai enviou o seu Filho. Por que no tempo certo? Porque era a cultura certa, era no momento certo. Imagine se Deus resolvesse enviar Jesus agora, diante dessa tecnologia que nós temos. Quando Jesus morreria, ascenderia aos céus, e depois, na nossa evangelização, a gente ia falar de Jesus para as pessoas. O que as pessoas iam pedir? Olha aí, você tem uma foto, tem um vídeo de que isso aconteceu, dos milagres? Então, tinha que ser naquela época. Gálatas 4:4, no momento perfeito, perfeição divina, é naquela realidade contextual. Tudo isso tem propósito divino, né? Então, Deus ele é improvável, mas ele não é irreal. Ele é real. Ele não é provável como um teorema, mas ele é real como um axioma. Então, eu não tenho dúvida de que Jesus ressuscitou. Não tenho dúvida, reforçando aqui, porque é sempre bom reforçar, pela palavra de Deus e por evidências históricas, científicas e filosóficas de que Deus é real e que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E aí é sempre bom trazer ideias de bons cientistas, né? Por exemplo, o Louis Pasteur, na minha opinião, foi o maior cientista de todos os tempos. Ele criou a vacina antirrábica, ele criou os resultados que ele trouxe na época dele, né, sobre os avanços na medicina, na questão da abiogênese e biogênese, estudos muito profundos daquela época, mesmo sem recursos, né? Louis Pasteur foi, de fato, o maior cientista de todos os tempos. Incomparável. Então, ele diz o seguinte, ó, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Hoje nós já temos a ideia do design inteligente. O que é o design inteligente? Um grupo de pesquisadores, né, doutores e cientistas, teístas, cristãos, que evidenciam, por meio de pesquisa científica, que o mundo estruturado que nós vemos, o universo e a vida, foi construído, foi criado, e não veio do nada, do vazio, e muito menos veio de uma evolução. A proposta do design inteligente é provar Deus? Não, não é provar Deus. A proposta do design inteligente é provar que o mundo que se configura foi criado, que teve um criador e que a origem, a gênese desse mundo, da vida, está em Deus. Deus é o criador. Então, nós temos também argumentos científicos para isso. E ele falou mais. Quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. A boa ciência, né? Então fica aqui a ideia, né? Aqui ressalto Romanos 11, né? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus é dono de toda a criação e também dono da ciência. Né? Hoje, no Encontro dos Homens, o pastor, quando orou ao final, ele falou o seguinte, obrigado, Senhor, pela boa ciência, pela urologia, a ciência que é entregue por ti ao homem, a boa ciência, né, que Deus nos dá, a capacidade de racionalização, de construir conhecimento. Tá? E para finalizar aqui, irmão, cito Hebreus 11:11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa fé, né, a gente não pode perder. Nós não podemos deixar a racionalidade suplantar a nossa fé. Nós precisamos ter a dose de fé e a dose de raciocínio também, né? Ou seja, a ciência, o conhecimento científico, filosófico, não pode... eles se complementam, eles se integram. Eles não podem suplantar a nossa fé. A nossa fé é o que de mais importante nessa relação
evangelística, né? Porque esse curso tem a proposta da evangelização. A nossa fé é o que mais importa aí, porque, como eu falei na primeira aula, o que mais importa na nossa missão evangelística é mostrar a transformação que esse Deus real proporcionou em nós. Então, essa transformação, ela é quase que palpável. Você entende? Essa transformação, nós somos testemunhas dessa transformação. Então, quando alguém pergunta, Deus existe? Olha, eu não consigo te provar se Deus existe ou não. Ele já provou há 2.000 anos atrás, mas eu consigo te provar que ele transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Esse discurso tem que ser o discurso inicial da nossa proposta evangelística. É o inicial, né? É aquilo que tem que mover, aquilo que gera esperança. Deus transforma, ele quer continuar transformando vidas. E a gente precisa se abrir a ele. Então, saber da ressurreição é um conteúdo importante para a gente otimizar essa proposta evangelística que eu chamo de aproximar o cético, o evangelizado, com a obra na cruz do Calvário, até que ele chegue ao ponto de se ajoelhar diante da cruz. E aí, para se converter e se render a esse amor, é muito mais fácil, né? A gente tem que ajudar nesse processo de aproximação, porque a obra quem faz é Deus, não somos nós. Nós apenas pregamos o evangelho. Quem se converte é o evangelizado e quem faz a obra é Deus, né? Nós somos instrumentos, né? Apenas. Então, diante disso, nós temos 6 pessoas, não sei se alguém chegou depois, a Tânia chegou depois, né? Eu finalizo aqui os slides, até passei. A gente começou às 19, tomei 1h30, né? E até às 20 horas, até passei. Mas, assim, diante do que foi exposto, 14 evidências, foi 14? Vou ter um pouco mais, né? Evidências. O que as irmãs, né, têm para dizer? Quer perguntar alguma coisa, fazer um comentário? Como é que vocês sentiram esse conteúdo, né? Esse conteúdo aí é válido, não válido? Como é que a gente pode usar isso na proposta de evangelização? Ressaltando mais uma vez que a importância é mostrar como testemunho de vida que Deus transforma. Como é que isso pode ser empregado na nossa prática cristã? Alguém gostou do conteúdo? Vamos por parte, né? Alguém gostou do conteúdo? Assim, foram assim, bem pinceladas, sintetizadas do conteúdo. Eu indiquei o livro do Josh McDowell, né, Evidências da Ressurreição, na aula passada. Existem muitas, mas muito mais evidências do que essas, até de conhecimento muito mais profundo, científico, dentro de várias áreas do conhecimento. Eu trouxe assim, a ideia geral de algumas, das principais, que já vão subsidiar o nosso processo de evangelização, né? Alguém tem alguma evidência aí que não foi falada? Não? Cristiano, eu não sei se foi relatado no anterior, porque eu não participei, mas tem um filme muito, muito bom também que fala sobre é um repórter que ele quer provar a existência de Deus. Eu não sei se foi. É do Lee Strobel, a Defesa de Cristo. Então, assim, eu recomendo que os irmãos vejam também, porque é muito interessante, né? É muito bom. Ele inclusive ele é um advogado, né? Ele é um jornalista. Ele é um comunicólogo ele é um caso real, né? Ele é um comunicólogo, um jornalista, e ele tem mestrado em direito. O Lee Strobel tem mestrado em direito. Ele escreveu o livro Em Defesa de Cristo, que depois foi para o cinema. Inclusive, nós assistimos esse filme lá na igreja. Acho que a gente passou lá, não foi? Foi, sim. Acho que o Fabiano conduziu esse processo. Foi muito interessante, foi um momento muito agradável. E a ideia, assim, o Lee Strobel, esse filme também tem na Netflix, né? Ele faz uma pesquisa aprofundada. Só que ele tem um detalhe, ele faz uma pesquisa no início racional, porque ele era um ateu, né? Ele conversa com doutores em psicologia, ele vai até universidades e fala, não é possível que isso aconteceu. Aí vai falar com profissionais, pesquisadores de conversa e coleta muita informação. Ao final, se eu falar o final, vai perder a graça. Pois né? Para quem não assistiu, vai ser spoiler, né? Vai ser spoiler, entendeu? Então, não vou dar spoiler para o pessoal que não assistiu ainda. Mas, assim, eu até falei, eu citei esse livro na aula passada, né?
em defesa de Cristo, né? Eu falei que Cristo não precisa de defesa, mas o evangelho precisa diante dos céticos, precisa de defesa. Cristo não precisa de advogado, né? Nem Deus. Não precisa, né? É por isso que tem a apologética. A apologética é uma área da teologia que se encarrega da defesa da fé, por meio de conhecimento filosófico, científico, teológico, epistemológico. Então, então fica 3 indicações aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo, ressurreição, e defesa de Cristo, do Lee Strobel, que é bem interessante também, um filme muito bom também, muito bom. Obrigado, Thalia, por ter lembrado dessa indicação. Mais alguém? Tá, meu filho? Tô. Assim, nessa área, né, de discipulado e evangelística, né? No caso, a contestação, ela é um fato, né, que vai estar sempre, nós vamos estar sempre passando por isso, né? As contestações, né? E assim, eu acho que assim nós deveríamos ter mais algo mais assim material para a gente poder se fortalecer, porque não é fácil, né? Porque nós sabemos, né, que Deus ele é improvável, né? Então, nessa linha que você traçou até a França, né, a gente nunca vai encontrar. Mas nós sabemos que todas as coisas que ele deixou aqui para nós evidenciamos ele, mas nós vamos passar por essas contestações e vamos ser surpreendidos, e aí a gente fica a tempo, até humilhante, né? Se fortalecer mais, assim, obrigado, tá, irmã Lúcia, também pela participação. Nós chegamos em um contexto social de que a nossa fé está sendo ridicularizada. Eu convivo na academia, sou professor universitário há 16 anos, sendo professor em curso de pós-graduação e graduação, e coordenando cursos também, né? Então, eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Uma vez eu dei uma palestra numa universidade, na Uniabel, lá em Belford Roxo, dava aula lá na época. Eu dei uma palestra sobre finanças, uma coisa assim, finanças pessoais. E eu dei uma palestra sobre finanças pessoais e no início eu sempre me apresento, né, como administrador, contador, e também falo que sou teólogo, porque na universidade é uma forma também de a gente evangelizar. Muitos alunos gostam da gente e tal, e acaba se aproximando, né? Eu tenho convívio com alguns alunos que são cristãos, que na própria universidade, embora não seja um ambiente para isso, né, a gente conversa um pouquinho sobre igreja, sobre o evangelho, sobre a vida cristã. E assim, e lá na Uniabel, inclusive, depois dessa palestra, depois que alguns alunos perceberam que eu era cristão, eles estavam se reunindo num local próximo à cantina para orar, alguns alunos, né, até alguns são pastores, para orar, e me convidaram para fazer parte dessa oração. Acabou que eu não consegui visitar esse movimento que crescia lá. Mas depois que eu entreguei essa palestra, me apresentei como teólogo também, no final eu vi que ficou porque foi para todo o campus. Então tinha alunos de vários cursos, psicologia, vários cursos até da área de ciências naturais, que são onde tem os mais ateus, né? E aí no final estava já desligando meus equipamentos, minha projeção, um aluno pegou para mim, não tinha mais ninguém, só eu e ele. Falou assim: professor, posso fazer uma pergunta pessoal para o senhor? Eu: pode. O senhor está aqui, professor, né, universitário, há tanto tempo com experiência, teólogo também, professor? Isso não é uma contradição? Por quê? Por que o senhor fez teologia? Aí começou a me perguntar. Aí eu percebi que no discurso dele que ele era homossexual. Depois de alguns minutos, chegou até o parceiro dele lá, tal, também um outro aluno. E aí ele começou a tentar contestar a fé indo na ciência, trazendo as ideias de Darwin. Entendeu? Aí eu aproveitei, porque quando ele traz as ideias de Darwin, com o conteúdo que eu tenho dentro da ciência, eu aproveitei e falei: meu amigo, assim, não dá para acreditar na evolução dessa forma. Comecei a trazer as ideias, né, de autores como
Marcus Eberlin, Adalto Lourenço, Michael Behe, né? Stephen Mais, são os defensores que não existe essa evolução, inclusive. Aí eu vi que ele ficou assim, balançado com a ideia, né? Então, assim, na universidade, em qualquer aspecto da vida social, a gente vai encontrar gente assim. E para a gente não ser ridicularizado, né? A gente não se importa com isso, o importante é evangelizar, né? Mas para a gente não perder a oportunidade de aproximar a pessoa com Cristo, a gente tem que ter um pouco desse conteúdo também. Muitas vezes, esse conteúdo que eu dei a esse rapaz, com certeza, eu não sei como é que está a vida dele hoje, mas foi assim, um início de um olhar diferente que ele tinha na vida que ele estava praticando. Peraí, então, não é bem como eu penso. É um professor que está aqui, que está estudando, que é teólogo, traz essas informações, e ele não conseguiu contestar essas informações, né? E aí você começa a se posicionar como cristão, porque a gente tem que romper a ideia de que somos fanáticos, obscurantistas e desprovidos de conhecimento, porque o contexto social atual tenta nos rotular dessa maneira. A gente não pode, a gente não tem que evidenciar isso. E para deixar que isso não aconteça, nós temos que trazer conteúdo bíblico, apologético. Então, eu penso na ideia de trazer um curso de apologética, de hermenêutica, de exegese, como é que a gente faz a interpretação bíblica, como é que a gente entra no texto bíblico para interpretar, trazer. Eu penso, né, assim, eu tenho, né, assim, estudado a hermenêutica, as técnicas da hermenêutica, né, para a gente trazer isso aí. Mas a questão é tempo mesmo, vamos ver se a gente consegue, né, pelo menos um curso de apologética que traga epistemologia. O que é conhecimento? Quais são as áreas do conhecimento? Onde que a teologia se encaixa? Onde que a fé se encaixa? Como é que elas se interligam? Como é que uma complementa a outra? E por que tem que se complementar? Quando tem que se complementar? Esse curso é interessante para a gente trazer aqui a nossa reflexão. E se nós pudermos, assim, uma opinião, né? Montar uma biblioteca voluntária, né? Com registro, a gente pega emprestado, devolve, vai fazendo, né, uma troca, né? Assim, porque a gente precisa realmente do conteúdo. É uma coisa que às vezes a gente abaixa a cabeça, né? Poderíamos levantar voluntários para comprar livros, né? Ou doar os livros que tem em casa. Alguns, né? Comprar e montar uma biblioteca de fato, né? Uma biblioteca com bons livros, bom conteúdo. Aí, sob indicação, a gente montava na igreja, assim, uma biblioteca fechadinha, só que os responsáveis podiam testar, né? Fazer o registro, devolução, biblioteca mesmo, né? Como nas escolas tem as devoluções, né? Tudo direitinho. É um sonho. Eu pensei nessa possibilidade, é um sonho, assim, de ter um espaço, uma biblioteca, um bibliotecário também, assim, seria ver a biblioteca cheia, assim como eu me emociono quando eu vou na universidade e vejo a biblioteca lotada, os alunos, eu incentivo isso nos professores, né? Eu coordeno 2 cursos, eu falo, eu quero que vocês invistam na leitura. Então, eu quero que todo semestre vocês façam 2 coisas. O aluno tem que produzir um texto com base numa leitura de um autor da área e depois apresentar a sua produção num seminário. Assim, ele vai treinar a desenvolver competências na leitura, porque existe uma deficiência nacional na leitura, né? E ele vai treinar também a exposição, a oratória, a retórica, a defesa de um texto diante de um público. Então, isso vai desenvolver. Eu faço isso com a minha filha, eu faço cronogramas de leitura diária. A Alice, com 5 anos, já estava lendo. Porque eu compro os clássicos para ela, compro textos bíblicos e ela tem um compromisso, né, de ler uma meta diária de leitura para se desenvolver. Então, isso é muito importante também, né? A leitura, a dica é super valorosa. Vamos tentar implementar. Fabiana. Cristiano. Fabiana, Cristiana. Eu troco. Foi essa aula de semana passada, quanto conteúdo que aprendemos, eu principalmente, coisa assim excelente, né?
sobre o túmulo, sobre as pedras, aquele símbolo, que a gente ouve por alto, assim, mas assim, bem concentrado, eu não ouvia, nem nunca ouvi, né? E toda a matéria que foi feita nesse momento, maravilhosa, maravilhosa, porque são conhecimentos que, se você não desse, jamais eu iria saber de muitas coisas aí, não é? Sim, sim. Excelente, excelente mesmo. E agradeço muito a você. Obrigado, irmão. Eu que agradeço também porque eu sempre digo que, assim, porque aqui na igreja eu sou professor de EBD, né? Eu não sou um professor regular. Professor regular com formação, né? Eu sou, embora teólogo, eu sou professor na universidade, né? Fiz mestrado para isso, para ser professor universitário. Aqui eu sou um moderador, né? Vamos colocar assim. E nessa moderação toda eu aprendo também, né? Porque a gente vai buscar as fontes, né? A gente vai buscar as fontes, a gente compartilha as ideias aqui, então a gente aprende de vivência, a gente aprende de experiência pessoal, a gente aprende de conteúdo bíblico, conteúdo também que não, embora não bíblico, mas de grandes bons autores como o John Stott, né? Um livro fantástico que a gente leu aqui, né, para a vida cristã, muito bom. E outros elementos aqui, textos que eu citei, livros que eu indiquei, filmes, né, que eu indiquei também, a Aline lembrou também. Então, isso é importante para a nossa caminhada cristã. Cada vez mais, é um passo de cada vez. O que a gente tem que pensar é o seguinte, tem que ser progressivo. Ou seja, se eu leio hoje um livro, em média, por mês, eu tenho que, daqui a algum tempo, começar a ler 2. Daqui a outro tempo, ler 3. E desenvolver a leitura. E muito mais do que desenvolver a leitura, é o prazer pela leitura. Eu entrei na minha primeira faculdade, eu estou fazendo a 4ª faculdade, estou fazendo filosofia, né? Então, eu entrei na minha primeira faculdade sem ter lido um livro. Eu fiz 2 mestrados, 2 cursos de pós-graduação. Então, assim, fiz créditos de doutorado. Então, assim, se eu entrei na primeira faculdade sem ter lido um livro na vida. Não lido. Eu desenvolvi paixão pela leitura depois da primeira faculdade, com 20 anos eu tinha. Então, é possível que a gente desenvolva, né? O ideal é que, para não ser tão abrupto, tão penoso, dificultoso para nós, que esse hábito comece na infância, né? Por isso que eu faço isso com a Alice. Mas, se isso não aconteceu na nossa infância, porque meus pais não tiveram condições, meu pai não estudou, minha mãe também não estudou, não tiveram condições nem de incentivar. Meu pai nunca pegou meu caderno e olhou, vem cá, você está estudando o que no colégio? Nunca foi feito isso. Então, a gente buscou leitura depois já da fase adulta, 20 anos, né? Então, é isso, vale a pena. O contato com a literatura é muito importante para a nossa vida cristã também. A começar... eu estou lendo, vou começar a ler esse livro aqui, ó. Vai começar a ler esse, irmã? Meu Deus do céu! Especialistas em pessoas. Irmão, posso ser sincero com você? Doeu até meu coração agora. Por quê? Eu não gosto do Tiago Brunet, não. Eu não gosto do Tiago. Não, ele criou uma tal de teologia do coach, que, sabe, assim, é claro, é o texto. Olha só, é o tipo de coisa que eu falo o seguinte: é o texto, é a orientação bíblica de Paulo, né? Absorva. Leia de tudo, ouça tudo, absorva o que é de bom, né? Só retenha o que é de bom, né? Então, se tiver alguma coisa boa nesse livro aí que eu não conheço, né? Eu preguei uma vez na igreja, num domingo, aqui na nossa igreja, preguei. Aí fiz o apelo, tal, aí algumas pessoas se reconciliaram. Aí no final tinha uma visitante, aí veio falar comigo. Ela até achou que eu fosse o pastor da igreja. Eu falei, não sou pastor da igreja, não. Chamou de pastor, não. Aí ela falou o seguinte: eu tô com um presente aqui que é uma pessoa, e eu senti no coração, na sua mensagem, de entregar a você, te dar esse presente, né? Aí eu falei, puxa, que legal, irmão. Aí, poxa, não vai atrapalhar porque era para outra pessoa? Não, eu vou te dar, porque eu senti no coração. Deus falou comigo. Aí quando ela me entregou, era um livro do Tiago Brunet.
Eu e o Tiago Brunet, eu falei assim, poxa, tudo bem, eu guardei de todo o coração, não está mais na minha estante, porque eu não faço mais esse tipo de leitura, né? O que eu leio é isso aqui, por exemplo, ó, hermenêutica, sabe? Hermenêutica, livro que traz um peso, né? Porque assim, se for um devocional, né? Então, legal. O problema todo do Tiago Brunet, e aqui é uma escola bíblica, né? Então a gente pode falar autores, podemos falar essa ideia que ele traz do coach, né? Da vida próspera, da vida que tem que ser uma vida como os neopentecostais pensam, abençoada por Deus. Deus tem que abençoar a minha vida, porque que Deus é esse que... então ele traz essa proposta do coach, e eu não gosto disso, sabe? Que o coach não é bíblico, porque a Bíblia fala justamente o contrário do que o coach fala. O coach fala que você pode ser próspero, é só tirar dentro de você essas habilidades, essas competências que está dentro de você, que você vai receber bênção, vai ser próspero, vai ter riqueza. E a Bíblia fala, desculpa, a Bíblia fala o contrário, que nós somos carentes de Deus, nós somos pecadores, carecemos da misericórdia e da salvação, porque se Deus não tivesse salvo nossa vida na cruz, nós não seríamos nada, e iríamos para o inferno. Então a Bíblia fala tudo isso, totalmente diferente do coach. É claro, ser rico e prosperar é pecado, é errado? Não, mas depositar a nossa vida inteira, inclusive ele usa o nome de Deus. Deus vai te prosperar e tal. Assim, então, sabe, ele é um pastor, respeito a posição dele de pastor. Não estou dizendo que tudo que ele fala eu vou discordar. Não conheço esse livro aí, mas pode ler, mas assim, leia com o pé atrás, tá bom? Bota um pezinho atrás para ler esse livro aí. Porque, por exemplo, esse autor aqui que eu estou lendo, ó, Hernani Dias Lopes, livro de Neemias, comentário Neemias. Muito bom. Eu tenho comentário de Neemias. Então, Hernani Dias Lopes é um doutor, ele é um pastor presbiteriano muito cristocêntrico, muito teocêntrico, muito sério. Você pega as mensagens dele aí nas redes sociais, você sempre vê conteúdo bíblico, exposição bíblica, inclusive isso aqui é exposição bíblica, comentários e exposições bíblicas, está aqui. Ó. Eu não sei se é o mesmo autor, mas porque ele é da cor desse aqui. Não, isso aqui... Não, ele tem vários livros, né? O Hernani Dias Lopes. Então, assim, é um autor que, embora seja presbiteriano, e a gente não concorde com a questão da predestinação que os calvinistas pregam, a gente, como batista, não acreditamos dessa maneira, mas, no geral, tirando essa doutrina, é um autor fantástico, um expositor, um pastor, um pregador fantástico. É diferente do Tiago Brunet, né? Assim, o Tiago Brunet está nesse envolvimento com coach, sabe? Sabe o que ele falou, para finalizar aqui? Em uma entrevista com o Josué Gonçalves. Vocês conhecem o Josué Gonçalves, né? Depois do Cláudio Duarte, é o nome mais famoso no Brasil sobre casais. Ele fez uma entrevista ali com o José Gonçalves, estava o Tiago Brunet, José Gonçalves e mais uns 2 coaches desse. Ele falou o seguinte, olha, vou falar uma coisa para vocês, o Tiago Brunet falando. Deus só faz o impossível. O possível é você que tem que fazer. Reforçando a ideia que você que tem que lutar pela sua vida financeira, a sua vida próspera. E não é assim, Deus faz tudo, o impossível possível, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é soberano. Eu quero ver um pastor desse pregando sobre o livro de Jó, por exemplo. Como é que vai pregar sobre o livro de Jó? Então, assim, pode ler, mas cuidado com esses autores aí que pregam essa teologia. Ele foi muito criticado por causa da teologia do coach. O próprio nome teologia do coach já é um absurdo, né? Então, cuidado aí, extrai o que é bom, né? Extrai o que é bom. Então, sem querer desanimar, tá? Desculpa se eu falei assim. Eu vou ler, o que for bom, eu até falo com o irmão. Isso. Depois me fala. Que tem nesse conteúdo aí, que de fato eu não me debrucei sobre esse material. Ruim também eu vou falar. Então, vamos orar então? Vamos orar para finalizar. Aline, você que veio hoje, você pode orar para a gente, por favor? Pode ser? Estava tirando aqui o som.
É muito bom mesmo o encontro. Eu tenho morro de saudade de EBD, porque é minha paixão. Eu sou apaixonada, sou literalmente apaixonada. Então, assim, a gente poder estar em comunhão é muito bom. Eu estive ausente, inclusive, em relação ao outro livro, né, o anterior, porque eu estava me preparando para o concurso. Fiquei por algumas questões, mas melhorei bastante meu desempenho, então agora é só continuar. Não consegui entrar, mas melhorei. Então, eu tive que abrir mão de várias coisas durante esses meses. Mas agora eu volto com tudo e é minha paixão. Entendo que a nossa sabedoria vem de Deus, mas que a gente tem que estar preparado mesmo. E é o que eu falo sempre aqui para a Fabiana. A gente tem que sempre ter conhecimento até daquilo que a gente não deveria ter, entre aspas, para poder discutir. Como é que a gente vai saber o que o outro pensa se você não sabe? Né? Que no caso, seria o livro da irmã Wanda. Até pode ser válido para você saber, até para você conversar com um cara lá fora que esteja lendo esse livro, entendeu? Aí você chega, debate, olha, eu li, mas eu entendo que o que ele falou realmente, isso não procede da palavra de Deus, porque nós somos miseráveis homens que somos, né? Somos o apóstolo Paulo que fala isso. Então, assim, o nosso evangelho não é evangelho de prosperidade, e sim de servidão. A gente foi feito e a gente foi chamado para servir, não ser próspero. Isso aí é consequência. Isso aí é consequência do que Deus vai dar para a gente ou não. Está na mão dele, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Fico muito feliz de poder estar interagindo com os irmãos. E agradeço, né? Agradecemos. E vamos orar também para que essa nova cepa que já está aparecendo aí seja um fake. Eu espero que seja fake news, muito, muito. Que não seja verdade, que seja mais um alarmismo, né, da nossa agenda progressista, que a gente sabe que tem por aí. Espero que seja, tenho fé em Deus, porque eu não aguento mais ver meus filhos em casa, que ainda não voltaram para o FRJ. Então, assim, e muitas crianças estão passando por problemas de depressões sérias. Eu tenho uma vizinha aqui no meu condomínio que ela está tendo surto, ela tem 17 anos. Uma menina de 17 anos, ela é evangélica, mas ela está tendo surto de bater na mãe por causa de depressão. Então, assim, a gente está passando por um período muito, muito, muito. E hoje, assim, eu sei que eu estou me alongando, mas eu acho que é válido até a observação que eu fui levar o Pedro e Miguel para fazer Enem. Então, eu faço questão de entrar, eu sou mãe mesmo que babo, eu vou babar minha vida toda, não adianta. E aí eu entrei mesmo na UF com eles, e na porta da UF tinha a tal da juventude social, né, socialista. E aí, olha só o que eles estão fazendo. Eles chegam para os jovens e falam assim, aqui você tem biscoito de graça, aqui você tem caneta de graça, aqui você tem água de graça. Nós vamos te dar um prospecto fora Bolsonaro. Não importa, cara, se ele está falando fora Bolsonaro ou fora Lula. A questão, o centro da questão eles estão usando de subterfúgio, né, para fazer mal. E o que me chamou a atenção que havia, eu saí impactada de lá e até agora eu não consigo parar de pensar nisso. E assim, tinham jovens que estavam pegando e tal para fazer a campanha contra, né? Eu não estou falando aqui de partido, eu estou falando do procedimento de como está sendo as ações, a disseminação das ações de hoje, porque eu te dou um biscoito, eu te dou uma água. Água, gente, eu estou vendendo por uma água. Eu estou comprando um jovem por uma água. Eu estou comprando um jovem por um biscoito. E sabe quantas pessoas que eu vi orando lá na porta? Um jovem com uma camisa preta, escrita oração. Isso mexeu muito comigo. Eu entrei no carro, eu falei assim, gente, a gente está perdendo tempo dentro do templo. Enquanto a gente está lá dentro do templo, tem gente trocando água, trocando biscoito por uma ideologia que a gente sabe que é uma ideologia que vai levar muitas pessoas a morrerem, a terem depressões, a cometerem suicídio, porque é isso, é o caminho. Então, assim, eu fiquei muito... E esse jovem que estava orando, inclusive, eu parei do lado dele, a minha vontade foi abraçar ele, porque eu fiquei do lado dele. Eu só não fiquei mais tempo que eu levei meu cachorrinho, e aí eu fiquei do lado dele impactada, e ele orando por uma senhora que estava vendendo caneta. E essa senhora, pela oração dele, compartilhou a vida toda dela para ele. E eu fiquei do lado assim, Senhor, tem de misericórdia, segura esse jovem. Eu queria estar aqui do lado dele, eu queria abraçar esse jovem.
Só que eu não pude, né? Senão meu cachorro ia morrer se ficasse ali mais um tempo comigo. Então, assim, gente, vamos ter que despertar, entendeu? O inimigo, ele está usando subterfúgios, está trocando água, biscoito. Água, biscoito. Gente, eu fiquei muito impactada com isso, eu comentei muito com o Fabiano sobre isso. E a gente tem que se ligar que ao invés de estar os jovens na igreja, tem que ir para a igreja? Tem. Mas não seria uma estratégia ir para a porta da UF, chegar para uma criança daquela de 17 anos, toda pintada de preto e falar: você quer uma oração? Jesus te ama. Você quer uma oração? Cara, é uma estratégia. Então a gente tem que rever o que é evangelho, o que é estratégia de evangelho. Eu estou muito incomodada, eu fiquei muito incomodada, e eu vou conversar, eu vou fazer de tudo para conversar muito com meus filhos sobre isso. Não conversei, porque eles chegaram cansados, eles estão conversando com os amigos ali fora. Então, assim, é uma coisa que a gente está perdendo os nossos jovens. A gente está perdendo, e eles estão se matando. Eles estão se matando. E está preocupante, né? Então, seria um desabafo, mais um desabafo, mas isso é bom, porque é enriquecedor e é uma coisa para a gente pensar sobre isso. É pertinente, porque a gente precisa pensar essa dinâmica eclesiológica, eclesiástica, né, assim, de igreja mesmo, ou seja, enquanto igreja, se reunir para celebrar é bíblico, né? Claro, é bíblico, não, a gente tem que fazer isso. Mas temos que fazer as duas coisas, tem que ser dentro e fora da igreja. E são as estratégias que, por exemplo, vamos supor que a gente chegue ali para um jovem que seja, dentro de um universo de 1000 jovens, que você chegue e atinja um jovem, gente. Olha, o quanto você já ganhou para o reino de Deus. O quanto você já ganhou. Então, assim, por um pouquinho que a gente faz, a gente tem que começar a repensar sobre isso. Até quando as nossas estratégias elas têm que ficar ali dentro, focadas só dentro do templo, né? Como que a gente pode sair para poder expandir isso? E assim, eu fiquei muito tocada. Quando eu vi esse jovem, ele estava com uma blusa preta, não sei qual é a igreja, não tinha bandeira de igreja. Estava escrito oração na frente e oração atrás. Foi uma blusa especialmente para aquilo. Você via que ele se dedicou para aquilo. E ele orava para a senhora de caneta, e eu fiquei do lado, eu parei, assim, eu fiz questão de parar e escutar o que ele falava, e ele falou a vida da senhora toda, porque a senhora estava tão desesperada naquele momento, estava vendendo caneta, que compartilhou a vida dela toda para ele. Então, assim, aquilo me tocou muito, me chamou muita atenção. E enquanto lá do outro lado, eu te dou biscoito, eu te dou água, né? Mas a minha ideologia vai acabar com a sua vida, que eu sei disso. Né? Independente do partido que seja, isso aqui não é bandeira partidária, entendeu? É mais a ideologia, né? Que a gente sabe. Então, assim, é preocupante, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Então, vamos orar e vamos agradecer a Deus e vamos pedir para que a gente abra nossa cabeça, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, voltados a Ti, alegres, felizes porque podemos partilhar e conversar com os nossos irmãos sobre a sua palavra, né? O Senhor é tão importante na nossa vida e eu sou tão grata, Senhor, por ter nos escolhido como filhos amados que somos de Ti. E que, Senhor, eu tenho tanta gratidão a Ti por abrir nossas mentes para o estudo, por chamar nossa atenção, por trazer a sensibilidade aos nossos corações, para que a gente possa, Senhor, aprender mais de Ti, para que a gente possa formar um coração ensinável. Obrigada, Deus. Isso aí não tem como... A gratidão é imensa, invade o meu coração. Obrigada por estar reunida com os nossos irmãos. Obrigada pela saúde, Senhor, que nos deste. Obrigada porque podemos, Senhor, trabalhar, podemos educar nossos filhos, podemos falar de Ti para os nossos parentes, podemos, Senhor, mudar os nossos comportamentos para mostrar o Senhor em nós. Obrigada, Senhor, eu sou muito grata pela essa oportunidade, a oportunidade de mostrar o Seu amor através do meu comportamento, através da minha fala, através do meu procedimento. E eu sei, Senhor, que eu só consigo isso só por Ti, porque eu não sei nada. Eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada, nós não somos nada. E através da Sua grandiosa misericórdia, estamos aqui para Te agradecer. Deus, obrigada. Te peço também, Senhor, que nós voltemos as nossas atenções para essas informações aí sobre essa nova cepa,
que não venha prosperar aqui no Brasil e também lá fora, né? Porque todos precisam de Ti. Te entrego aqueles jovens, Senhor, que estavam lá nesse momento, né, pela manhã, fazendo a prova do Enem. Ó Deus, como temos que ser, Senhor, tocado para ir para fora. Dá-nos, Senhor, estratégias. Dá-nos, Senhor, estratégias para conversar sobre o Seu Evangelho. Deus, cola na nossa mente o conhecimento de Ti, Senhor, para que quando a gente for, Senhor, confrontado, que a gente se lembre da Sua palavra na nossa mente. Senhor Jesus, grave, Senhor, em nossa mente. Deus, te agradeço pelo Cristiano que se disponibiliza a passar os conteúdos. Ó Deus, como somos gratos, Senhor, de termos pessoas, Senhor, que estão envolvidas e sérias no Seu Evangelho. Ó Senhor, isso não tem preço nos dias de hoje, em que vivemos uma teologia rasa e que é vendido para a gente uma graça barata, Senhor. Eu agradeço a Ti por tudo, Senhor. Dá-nos condição, Senhor, de distinguir, Senhor, aquilo que serve para a gente e aquilo que não serve. Agradeço pela irmã Wanda, pela irmã Valéria, pela Tânia e pela Lúcia que estamos aqui. Obrigada, Senhor. Dá-nos uma semana tranquila. Dá-nos uma semana de paz, de saúde com os nossos familiares. Em nome de Jesus, é que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos bater aquele print tradicional, bota lá no grupo depois. Deixa eu ver aqui que é outra vez. Vou bater o print, tá? Então, 1, 2, 3 e o sorriso. 1, 2, 3 e... Vamos ver se sai, boto lá no grupo depois. Sorriso colgado. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Boa semana. Deus abençoe a todos. Beijinho, Wanda. Até semana que vem, 9 horas. Ai. Boa semana, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.